Essa questão da soberania nacional até, vamos assistir agora dois trechos da entrevista do governador Roberto Requião, aqui do Paraná, e também do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O pré-sal é uma área inusitada de petróleo no mundo. Não se esperava isso. A Petrobras descobriu. É uma reserva semelhante ao dos Emirados Árabes. E essa reserva, pelo que vejo, pelo consenso de todos os partidos, associações e participantes desse seminário, que deve refletir necessariamente uma opinião nacional, deve ser brasileira. Nós possuíamos uma reserva de 14 bilhões de barris de petróleo, suficiente apenas para um abastecimento interno da ordem de 20 anos. Com apenas 4 campos descobertos, nós já elevamos essa reserva para 30 bilhões de barris. Vamos, portanto, a 50 anos de abastecimento, isto em apenas 4 reservas. E nós sabemos que são dezenas e dezenas de novas descobertas que daqui para frente serão feitas. O Brasil ingressa numa era diferente em matéria de energias e em matéria de economia. E na medida em que a economia avança, o bem-estar por igual chega a todos os brasileiros. Em relação ao movimento até aqui do governo do estado, em relação a que todos os estados recebam igualmente os recursos do pré-sal, qual é a opinião de vocês? Eu creio que é um avanço, né? Porque, de fato, a hipótese ou a tese de que essa riqueza não pertence exclusivamente a um estado, né? Ela contribui para que a riqueza seja espraiada para todos os brasileiros, todos os estados. Agora, de fato, ela tem que ir para lá. Então, esses fundos, né, eles têm que ser controlados, eles não podem ser contingenciados, né? Agora, por outro lado, nós temos que ver que a legislação dos royalties, né, que seria o caso que está sendo discutido de fato, né, precisa se entender que algumas cidades, por exemplo, elas têm refinarias, né? Ou que elas recebem a carga para o transporte, né? Essas cidades têm riscos eventuais de problemas ao meio ambiente devido a um vazamento, como já houve aqui em Araucária. Elas, teoricamente, precisam estar protegidas financeiramente para fazer frente a isso. Então, de alguma forma, precisa-se ter em mente que a distribuição de royalty, ela pode ser totalmente na forma como vem se colocando, até pelo ministro, pelo governador, mas que precisa ser resguardado, de alguma maneira, a proteção a eventuais impactos ambientais a essas cidades que recebem o óleo de alguma forma ou que, eventualmente, uma corrente marinha, né, vá levar um vazamento de uma plataforma qualquer. Tivemos aí um acidente, alguns anos atrás, extremamente trágico, que foi o afundamento da P-36, e, de fato, isso só não se constituiu uma catástrofe ambiental maior em função de algumas contingências que eles tomaram. Até em relação a essa questão ambiental, tem a pergunta de uma pessoa na rua. Vamos ver. A retirada de petróleo da camada pré-sal pode prejudicar o meio ambiente? Olha, todo combustível fóssil, quando é queimado, gera emissões atmosféricas, entre elas os gases de efeito estufa, e contribui para o aquecimento global, né? Então, isso é a realidade. Agora, o mundo precisa de energia, e no horizonte de 30, 50 anos, a demanda por energia é crescente e ainda o mundo usará petróleo. Talvez distribuindo melhor, a matriz energética seja menos intensiva em combustíveis fósseis, com mais renováveis, enfim. Mas, de qualquer forma, há uma questão que alguém colocou aqui, é que o consumo das pessoas, o padrão de consumo, o modelo de consumo utilizado em países europeus e Estados Unidos, não pode se reproduzir no resto do mundo. Se todos os chineses tivessem um carro como o americano, a reserva de petróleo do mundo em 3 anos e meio estariam esgotadas. Quer dizer, então, tem que se mudar o modelo também de consumo. O que nós temos que pensar é que
há impactos, sim, né? Há impactos ambientais. Tem que minimizar, tem que melhorar a eficiência energética, tem que melhorar a racionalização do uso da energia pela sociedade, usar transporte coletivo e tudo. Isso tem que ser feito em paralelo, quer dizer, junto com o nosso caso, de explorar as reservas. É uma oportunidade, quem tem que utilizar, não podemos desperdiçar, porque o mundo precisará de petróleo por muito tempo, ainda. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Agora, uma das questões colocadas é que o fundo soberano, o fundo social, seja aplicado também em meio ambiente. Além de tecnologias, além de educação, saúde, também em meio ambiente seja utilizado. Parte dos recursos seja para melhorar o meio ambiente. Então, acho que tem que combinar isso. Agora, pensar que, no longo prazo, realmente, o mundo será diferente. O petróleo será um item menor. Fabiola, assim, ó, esse é um ponto que, para mim, eu acho que não é central, mas é o mais polêmico. Por quê? O Lula, habilmente, não colocou nos 4 projetos, ele botou a questão da partilha, né? Ele botou a questão do aporte na Petrobras, a capitalização da Petrobras, botou a questão do Fundo Soberano e botou a criação da empresa Petrosal. Ele botou esses 4 projetos. O da questão do royalty, porque, naturalmente, como há um interesse brasileiro inteiro e no Congresso vai se decidir isso, vai se decidir por uma partilha talvez um pouco diferenciada para esses lugares mais impactados, um pouquinho, mas todo o Brasil vai querer, aqueles que não têm acesso, que estão longe do mar territorial que tem o pré-sal, eles vão querer acesso, porque isso é uma riqueza brasileira, não é do Rio, não é de São Paulo, não quero de quem quer que seja. Então vai se resolver no primeiro prazo, no primeiro momento que aconteceu uma reação muito forte do Artung no Espírito Santo e do Cabral no Rio de Janeiro. E o Lula, habilmente, perto da eleição, retirou um pouco, para deixar para depois, no Congresso, onde o resto... É que nem o Paraná faz um debate profundo sobre a questão da tributação da produção de energia elétrica na fonte ou no consumo. E não leva. Por quê? Porque é um interesse muito do Paraná e os outros, e São Paulo em especial, que seja lá no consumo. E nunca levou. Por quê? Porque teria que vencer quase todos os estados brasileiros. Os estados de produção de energia elétrica são poucos, e esse não tem força. A questão do royalty vai se resolver por aí. Nesse momento, não vai criar atrito. O Lula, com habilidade, vai deixar que o Congresso na frente, até porque vai ter muito tempo. Como está errado aqui também no Paraná, no Lago de Itaipu, só 14 municípios têm acesso. Então, assim, ter que dividir isso, por todos, não só para poucos municípios. Isso ter que cair no Brasil inteiro para promover alguma coisa. É um pouco do acesso à renda do petróleo, que interessa muito aos governos, sejam municipais ou estaduais. Rapidinho, seu comentário. Acho que isso reflete um pouco a chamada reforma tributária. Se você sentar todos os governadores do Brasil para discutir reforma tributária, todo mundo está a favor da reforma. Mas no momento que você for operar a reforma e você diminuir para aumentar em outros estados, cada um defende seus interesses. Eu acho que o Presal tem esse desafio, né, de fazer com que esse grande achado seja melhor distribuído, e vai ter que ter uma costura política muito fundamental. Né? Concordo com o colega, eu acho que é um grande desafio político para o Brasil essa questão da regulamentação. Bom, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço você aí que nos acompanhou. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau.